né? Então, hoje, nós estamos numa série de mensagens, nós estamos falando sobre esse tema, espiritualidade, comunhão e propósito, né? Estamos falando sobre a igreja, estamos utilizando esse tema para nós trabalharmos sobre o tema do que é ser igreja, né? Estamos aí no período de aniversário da nossa igreja e então escolhemos esse tema. Esse tema vai se encerrar domingo que vem, com a pregação da pastora Vivian. E hoje, então, novamente vamos falar espiritualidade, comunhão e propósito. Espiritualidade é o combustível do crente. É a vida, um pouco disso que a Carla e a Kelly testemunharam aqui. É esse momento com Deus, a espiritualidade é desenvolvida através desse momento com Deus, dia a dia, todos os dias, com Deus, momento de oração, momento de se colocar na presença do Senhor, entender aquilo que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, né? E o teu pai lá que te ver em secreto, ele vai te ouvir e vai te recompensar. Recompensar com o quê? Com a própria presença de Deus, com a vontade de Deus, com o discernimento da vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então, nós temos a espiritualidade é fruto desta vida diária com Deus. Espiritualidade é fruto desse momento de culto, né? Nós estamos aqui cultuando a Deus e isso é um exercício espiritual para as nossas vidas. Tente, procure não participar do coisa, não faça isso, mas quando nós deixamos de participar do culto, o que acontece conosco? Espiritualmente, nós vamos perdendo massa muscular. Nós atrofiamos, nós esfriamos. Por quê? O culto, a participação no culto, é um momento de adoração a Deus. Nós estamos aqui estamos reunidos para adorar ao Deus Todo-Criador, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Mas isso também é um exercício para as nossas vidas. É um exercício espiritual. Então, a espiritualidade é fruto desta vida diária com Deus, é fruto da nossa participação vinda nos cultos, é fruto do momento do ofertório, é fruto do serviço que nós prestamos a Deus nos diversos ministérios. Quanto mais nos envolvemos, mais vida espiritual vamos ter, porque Deus vai abrindo oportunidades para nós servirmos as outras pessoas, e a espiritualidade está também no serviço às outras pessoas. Então, a espiritualidade é todo esse resultado de uma vida com Deus. É o nosso combustível. É a nossa vitamina, é aquilo que nos fortalece na caminhada, dia a dia, no trabalho, na escola, na igreja, em família, para resolver os problemas diários, que são muitos, eu sei, né? Então, a espiritualidade é essa força. Agora, a espiritualidade sempre vai desembocar numa comunhão. A espiritualidade cristã nunca será algo isolado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Não existe espiritualidade cristã de forma isolada. Não existe espiritualidade cristã somente em casa, mas também em casa, mas não somente em casa. A espiritualidade cristã, ela sempre irá desembocar numa comunhão, numa participação. Pessoal, vamos olhar aqui, por favor. Numa participação. Uma participação na vida da igreja. Por isso, a espiritualidade sempre estará ligada à comunhão. Por isso, o nosso tema, espiritualidade, comunhão. Então, quando pessoas hoje em dia falam assim, eu não preciso da igreja,
eu cultuo a Deus em casa, eu faço o meu tempo de oração em casa. Ok, isso é ótimo. Mas ela precisa sempre desembocar na comunhão, nos relacionamentos. E a gente precisa ter um propósito de vida, a espiritualidade nos leva a ter um propósito de vida de sempre estender mais os nossos relacionamentos, termos novas amizades, né? Sempre estarmos buscando uma pessoa, alguém, para nós nos aproximar. Com que objetivo? De ajudar. Eu não sei se o meu irmão está precisando de uma oração naquele momento. Eu não sei se o meu irmão está precisando de uma palavra. Eu não sei se o meu irmão está precisando de ouvir. Ou melhor, dele falar e eu ouvir. Então, a espiritualidade, ela sempre vai desembocar numa comunhão, num relacionamento. E nisso, então, a igreja passa a ir descobrindo qual o propósito dela, qual a razão dela, por que nós estamos aqui, por que nós fomos plantados nessa cidade, porque as coisas vão se descortinando na nossa frente, nós vamos tendo entendimento cada vez mais daquilo que Deus está fazendo hoje na nossa cidade, daquilo que Deus está fazendo na nossa família. As coisas vão ficando mais claras. A gente tem muita dificuldade de entender aquilo que Deus está fazendo hoje. A gente olha e a gente pensa assim, não, Deus não está agindo. Deus não está fazendo nada na minha família, Deus não está fazendo nada na vida dos meus filhos, Deus não está fazendo nada na minha empresa, Deus não está fazendo nada na nossa cidade. Parece, muitas vezes, que nós caminhamos dias e dias e dias e não vemos Deus agindo, mas Deus está agindo. Nós que temos dificuldade de entender o que Deus está fazendo no nosso tempo. E a espiritualidade que caminha para a comunhão, ela desemboca no desvendar da vontade de Deus para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Nós começamos a perceber que Deus não somente age onde nós estamos, mas a gente começa a perceber Deus agindo através das nossas vidas. E isso é maravilhoso. E isso é o que mais nos alegra. É vermos Deus não somente agindo em nós, por nós, mas Deus agindo através de nós. Isso é a grande bênção. Grande bênção do crente é saber que Deus nos usa. Pecadores do jeito que nós somos, falhos do jeito que nós somos, mas Deus nos usa. E vermos pessoas sendo transformadas pela nossa presença, ou pela presença de Deus em nossas vidas. O que é a igreja? A igreja é aquela que carrega a presença de Deus para o mundo. Quem somos nós? Nós carregamos a presença de Deus. Antes, no Antigo Testamento, eles carregavam a presença de Deus, era a arca da aliança. Agora não tem mais arca. Agora não tem mais tenda. Agora não tem mais lugar santo dos santos. Agora não tem mais templo. Agora não tem mais santuário. O templo de Deus é a nossa vida. Então há um propósito. Esse é o propósito. De carregarmos a presença de Deus
para a vida de outras pessoas. E por isso, todos os dias, nós precisamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, de Deus nas nossas vidas. Nas mais triviais, nas mais rotineiras tarefas do dia. Deus está ali, em nós, agindo para a transformação da realidade de tudo que está à nossa volta. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. Eu trouxe aqui um texto para os irmãos, é de um livro do pastor Ricardo Barbosa, O Caminho do Coração, Sentido da Espiritualidade Cristã. Esse é um livro que eu tenho assim com muito carinho, né? Tenho ele já há bastante tempo. Já li ele, já releio, todo marcado, sempre volto. Então trouxe algumas coisas sobre espiritualidade, sobre disciplinas espirituais. Vejam o que ele diz aqui. Não há nenhuma dúvida quanto ao fato de que somente Deus pode perdoar pecados e que a sua graça é suficiente para fazê-lo. Não temos dúvida disso. Esses exercícios espirituais, e aí ele falando de práticas, né, de exercícios espirituais como oração, jejum, vinda ao culto, mais diversos devocionais, os mais diversos exercícios espirituais, não são fórmulas mágicas ou algum esforço expiatório, como se nós fôssemos praticar uma coisa para termos os nossos pecados perdoados. Não é isso. Mas são práticas espirituais e devocionais que trarão uma grande contribuição na transformação do nosso caráter. É importante para que o que confessa, e aqui ele está falando do contexto da confissão de pecados, ele está dizendo, é importante para o que confessa, que uma vez tendo recebido de Deus o perdão e a absolvição, seja orientado na prática de exercícios espirituais que o ajudarão a libertar-se dos vícios que o pecado cria. E olha que nós temos bastante. Esses exercícios não são expiatórios, mas didáticos. Eles não removem a culpa, porque só Deus pode remover a culpa, mas colocam-nos no caminho da transformação do caráter e testificam o nosso desejo sincero de arrependimento e contrição. E ele continua dizendo o seguinte: é bom lembrar que não estamos lidando apenas com pequenos deslizes, mas com o que somos, com a nossa natureza, com os vícios que nos dominam. É disso que estamos tratando. Sabemos que em relação aos vícios de substâncias mais comuns da nossa sociedade, como o alcoolismo ou uso de drogas, qualquer tratamento sério prevê um período de desintoxicação, libertação e reintegração à sociedade. Seria ingenuidade nossa pensar que os outros vícios de processo, que são vícios emocionais que envolvem a situação como a maledicência, a glutonaria, a imoralidade, por aí vai, não necessitam de tratamento semelhante. A prática de oração e jejum, um programa de revisão de vida, a orientação de um diretor espiritual na prática de alguns exercícios espirituais são indispensáveis para aqueles que querem tratar o pecado com a seriedade que merece. Então vejam aqui, irmãos, tudo isso que eu estou falando, o pastor Ricardo Barbosa está dizendo aqui, a necessidade de termos práticas, exercícios espirituais para o nosso tratamento da nossa espiritualidade, de estarmos mais próximos de Deus. E ele termina dizendo o seguinte: a centralidade da cruz no ato da confissão é fundamental. É no encontro com o amor e a misericórdia de Deus que nos sentimos de fato perdoados e livres, pois só Ele nos conhece realmente, sabe dos segredos que nem mesmo nós conhecemos. É imprescindível que quem ouve uma confissão conduza o confessante à cruz. É o que nós fazemos aqui no culto.
Nós confessamos os nossos pecados, mas nós estamos olhando para a cruz. E por isso, então, neste momento de culto, isso pode ser feito todos os dias, ou isso pode ser feito num relacionamento de amizade, de ajuda mútua espiritual. O confessante deve ser conduzido à cruz. A cruz desmascara toda a falsidade humana. Meus irmãos, é assim. A espiritualidade cristã é assim. Não há outra forma de crescer espiritualmente, senão pela leitura, meditação da palavra e oração e prática daquilo que se lê, se medita e se ora. A nossa vida diária com Deus. E a vinda nos cultos, ouvindo a palavra e tendo a vida sendo transformada pela palavra. A palavra de Deus germinando em nosso coração os frutos que a própria palavra deseja, a transformação que a própria palavra deseja. Por que eu digo que é a espiritualidade cristã? Porque podemos dizer que na nossa cultura que nós vivemos, isso é balela, gente. Isso aí não faz sentido algum. Para a cultura, eu já disse aqui, a cultura em que nós vivemos é uma cultura pós-cristã. Então, para essa cultura que nós vivemos, aqui o presbítero Jorge esteve orando aqui, falando da vida difícil que nós estamos vivendo, o mundo, para a cultura do mundo, nem pecado existe. Não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, então para que eu vou confessar o pecado? Nessa cultura pós-cristã que nós vivemos, essa questão de culpa e pecado, isso aí é coisa que o ser humano deve se livrar, não deve mais pensar nisso. Você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Você é o que você quiser, você faz o que você quiser, contanto que não prejudique o outro. Mas na cultura em que nós vivemos, não há mais referência, não há mais padrão. Isso já há muito tempo, irmãos. Não há mais referência, não há mais padrão a ser seguido. Não há mais uma forma, não há mais o que é certo, o que é errado. Tanto faz, depende do ponto de vista de cada um. Então, quando o teu menino, tua menina, vai para uma faculdade, é isso que eles vão ouvir o tempo todo. Não se iludam. E não adianta mandar o seu filho, sua filha, para uma universidade, uma comunidade, uma universidade cristã que seja. Porque é o mundo que nós vivemos. E o que nós estamos dizendo é da espiritualidade cristã, que é oposta a essa nossa cultura, a cultura que nós vivemos. Que é, cada um faz o que quer, o que bem entende, e não há mais nenhuma responsabilidade com ninguém. E Deus, se Ele existe, Ele está alheio a tudo isso. Se Ele nos criou, se Ele criou todas as coisas, porque há essa dúvida aí, se Ele criou ou não criou mesmo, se Ele existe ou se Ele não existe mesmo. E se Ele existe, Ele não tem nada a ver com a gente. Então, a espiritualidade cristã é o oposto, lógico, sempre será e sempre será. Não há mais padrão de família, não há mais padrão de comportamento, não há mais padrão de vida moral. Para nada. Então, nós estamos falando de espiritualidade cristã,
que é tudo isso que nós estamos falando. Nós somos pecadores, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso irmão e devemos prestar contas a Deus e aos nossos irmãos. Numa comunidade, é isso que é viver em comunidade. Eu queria ler então com os irmãos um texto que se encontra em João capítulo 15. João capítulo 15, são palavras de Jesus. E desse texto nós vamos retirar nessa noite algum desses aspectos para que isso fique bem claro na nossa mente. O que é ser igreja? O que é ser de Jesus? O que é pertencer a uma igreja? Então, Jesus resume muito bem isso nessas palavras. João capítulo 15, nós vamos lendo o texto e vamos falando do texto até chegar ao fim. Os primeiros 4 versos, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. A videira quem era a videira? A videira era o povo de Israel. O povo de Israel era a videira plantada por Deus, o povo que Deus formou e escolheu. Só que esta videira, ela falhou no seu propósito de viver para a glória de Deus. Esse povo falhou no seu propósito. E agora Jesus, então, está chamando para si essa responsabilidade. Eu sou o Filho de Deus. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. E quem é agora a videira verdadeira? A igreja. Nós, o povo de Deus. Quem está dizendo isso é Jesus. Então ele está dizendo, eu sou a videira. E ele está dizendo, o meu pai é o agricultor. Ele cuida da videira. Então Jesus está falando aqui da igreja como a figura desta videira, dessa planta que dá a uva. Então no versículo 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aqui, de uma forma muito específica, mas representando todos aqueles que não pertencem a Jesus, ou seja, que não estão ligados a Jesus e por isso não estão na videira, são deixados de fora, mas de forma específica, ele está se referindo a Judas. Porque Judas estava ali, mas não pertencia. E ele foi então cortado, dali, porque ele não pertencia, ele não estava ligado em Jesus naquele momento. E o versículo de número 4, versículo número 3. Vocês ainda estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, de uma forma bem resumida, bem prática. O que nós temos aqui? Nós estamos, para pertencermos à igreja, nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus. Nós não somos a videira, Ele é a videira. Nós somos os ramos que estamos ligados à videira. E aí, Jesus diz assim, vocês já estão limpos pela palavra. Ele está se referindo aos discípulos que estão ali sentados à mesa com Ele. Nesse aqui é o momento da última ceia. E aí Jesus então está dizendo, vocês foram limpos pela palavra. Eu falei, eu preguei o Evangelho e vocês se converteram. Houve uma conversão genuína na vida de vocês. E aí ele diz o seguinte, permaneçam em mim. Porque sem mim, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então precisamos, para dar frutos, continuarmos, permanecermos em Jesus. O texto segue, versículo 5, ainda dentro desse tema que eu dei, espiritualidade, mudança de vida, independência de Deus, diz assim, eu sou a videira, mais uma vez, vocês são ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Então, Jesus aprofunda essa figura da videira e ele diz que permanecer em Jesus e Jesus em nós para fazermos alguma coisa. Então vejam, Jesus está dizendo que nós não produzimos nada. Tudo que nós produzimos é porque nós estamos ligados a Jesus. Todo fruto espiritual, tudo aquilo que é fruto do mundo espiritual, tudo, não é mérito nosso. Não é um esforço nosso, não é a nossa intelectualidade. Deus usa a nossa intelectualidade. Deus usa o nosso corpo. Deus usa o nosso conhecimento. Deus usa os nossos recursos. Deus usa. Mas nada disso é nosso. Tudo nós fazemos porque nós estamos ligados em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu fiz mais do que todos vocês, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Falando da obra que ele havia realizado, levando o evangelho para tantos e tantos lugares, plantando igrejas em tantos e tantos lugares. E aí, essa presença de Jesus em nossa vida vai fazer com o quê? Que nós oremos e as coisas aconteçam. Mas que oração é essa que nós fazemos e as coisas acontecem? São as orações, são as palavras de Jesus em nós. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz assim, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus está falando da obra de Deus. Aquilo que vai acontecendo na nossa vida, através das nossas vidas. É dessa oração que ele está falando. E agora, Jesus então vai falar da comunhão, né? Primeira parte, espiritualidade, que é estar ligado em Cristo Jesus, que é estar vendo Jesus agindo através de nós, realizando as coisas através das nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E agora Jesus vai falar então da comunhão, versículo 9. Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras, que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o que Jesus passa a dizer aqui? Ele está falando de espiritualidade, de vida com Deus, vida ligados em Jesus, tratamento de Deus nas nossas vidas, e agora ele está falando da comunhão. Amem-se uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Mas não um amor qualquer, um amor sacrificial. Ele fala do seu amor. Ele fala daquilo que iria acontecer no outro dia. Era quinta-feira, esse momento agora, na sexta-feira, ele iria entregar a sua vida em favor de nós, em favor dos seus amigos que estão assentados naquela mesa. E ele diz assim, essa é a referência. Esse é o amor que vocês têm que ter uns pelos outros. Esse meu amor que eu tenho por vocês, que está me levando a dar a minha vida por vocês, deve ser o amor que vocês têm uns pelos outros, não qualquer amor. Mas amar dá trabalho. Amar não é uma coisa fácil. Amar requer energia, requer esforço, requer dedicação. Vocês amam a família de vocês, sabem como a família de vocês
para a gente amar, tem que se esforçar. Né? A gente faz tudo por amor, porque amamos. E amar dá trabalho. Se a gente não quer amar, a gente deixa do jeito que está. Né? Mas Jesus diz, não, amem uns aos outros, com a referência do meu amor. E como o amor dá trabalho, o que acontece? Desânimo. Quantos de nós aqui, eu acho que todos, já não sentiram desanimados em amar? E perde o quê? A alegria, a vida, o ânimo. A vontade, muitas vezes, é de desistir. Mas Jesus diz, não desistam. Continuem amando. E que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, nós precisamos da alegria. Veja que Jesus, no outro dia, Ele vai entregar a sua vida por nós. Mas Ele está cheio de alegria. Porque Ele está realizando a vontade do Pai. O amor é uma obediência para o amor. Obedecer a Deus naquilo em que exige de nós uma dedicação, um amor. Então, a espiritualidade, então, vai então gerar essa vida em comunhão, ok? E aí, a partir do versículo 14, nós temos então a comunhão vertical. Nós falamos da comunhão horizontal, Jesus falou da comunhão horizontal, e no versículo 14, então, nós temos a comunhão vertical, que é a nossa amizade com Deus. Jesus, então, falou assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a vida cristã, a vida na videira, a vida ligada em Jesus, a vida sendo tratada por Deus, é uma vida em obediência. Mas não é uma obediência em que nós não sabemos por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Isso é coisa de servos, do escravo. O escravo faz, mas ele não sabe por que ele está recebendo aquela ordem. Ele não entende o plano, o plano total, o projeto total, aquilo que o seu Senhor quer de tudo o que está acontecendo. E aí Jesus diz, agora não. Vocês não são mais servos, vocês são muito mais do que servos. Vocês são amigos, porque eu apresentei para vocês os segredos dos céus, aquilo que estava guardado nos céus. Agora vocês sabem, e agora vocês vão viver por esse propósito. Vocês agora conhecem o plano maior, aquilo que realmente é a verdade, né? E então vocês saberão todas as coisas. E agora, então, por isso, vocês são chamados de amigos. Então, o que acontece? É uma amizade com Deus. É uma amizade. Como que é uma amizade? Amizade é algo de confiança. Se eu tenho amizade com uma pessoa, eu confio naquela pessoa e aquela pessoa confia em mim. Isso é amizade. Então, no relacionamento com Deus, acontece a mesma coisa. Você pode ver que Abraão, ele foi o pai da fé, considerado o pai da fé. Abraão, lá do Antigo Testamento. O pai da grande nação de Israel, do povo de Deus. Ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Por quê? Ele confiava em Deus, ok, isso nós vemos em toda a história. Mas no final da história, quando Deus pede o filho dele, o Isaque, o filho amado dele, e Abraão, sem hesitar, caminha durante 3 dias até o monte para sacrificar o seu filho no local determinado por Deus. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus então diz, Abraão, não faça tal coisa. Eu sei
que você confia em mim. Eu sei que você confia em mim. Então vejam, uma coisa é nós confiarmos em Deus, outra coisa é Deus confiar na gente. Em que sentido? Na obediência. Então aí está a amizade, por isso que Jesus está dizendo que agora nós somos chamados então de amigos, porque nós conhecemos todas as coisas e nós estamos dispostos a obedecer. Meus irmãos, tudo isso é fruto do amor. Fruto do amor de Deus. Eu falei de manhã que o Agostinho, o chamado Santo Agostinho, lá, um dos pais da igreja, século IV, Agostinho então estava lá um dia e um dos seus discípulos chegou para ele e disse assim: mestre, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? E Agostinho, muito espirituoso, ele disse assim: Deus estava criando o inferno para colocar pessoas que fazem perguntas como essa, né? Uma brincadeira. Mas a brincadeira segue, né? Quer dizer, Agostinho responde. Aqui a gente parou na brincadeira, parou na piada, né? Mas Agostinho responde. Ele responde àquele discípulo e diz: Deus estava amando. Deus é amor. Deus é um ser trino. E ele amava o Pai amava o Filho amava o Pai e o Filho amavam o Espírito amava o Pai e o Filho. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam amando, eles amavam profundamente. E tudo o que existe, é fruto desse amor. E é isso que Jesus está revelando aqui nesse momento. Jesus está dizendo: eu amo meu Pai, o Pai me ama. Vocês vão ver essa relação o tempo todo, principalmente no Evangelho de João. O Pai me ama, eu amo meu Pai. E disso então veio a criação. A criação Deus não criou por necessidade. Deus não criou porque estava sozinho. Deus não criou todas as coisas porque estava carente. Mas Deus criou todas as coisas foram criadas o fruto do amor de Deus. E neste relacionamento trino, Deus então chama a sua criação, e de uma forma muito especial, o ser humano que Ele criou, para entrar na roda e se relacionar com Ele. Mas o ser humano, o homem, a mulher, não querem mais brincar, não querem mais estar na roda, querem roubar. E fazem e desobedecem. E então saem da roda, saem do relacionamento, se afastam de Deus. E então, fruto do amor, e é isso que Jesus está dizendo, Ele veio a este mundo. Porque Ele ama o Pai e então Ele obedece. E Ele então vem a este mundo para dar a sua vida em nosso lugar, em nosso favor. E aí, ele termina o texto dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então há um propósito. Nós temos uma espiritualidade, nós temos a comunhão uns com os outros, nós temos a comunhão com Deus, mas tudo isso tem um propósito. E o propósito de Deus é de nós irmos e darmos frutos. Vejam que no versículo 8 ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Nós somos discípulos quando nós estamos ligados em Jesus e damos fruto. E vejam que o Pai, através dos nossos frutos, o Pai é glorificado. Não é a nossa glória, mas é a glória do Pai neste mundo. E ele diz aqui nos últimos versos
Jesus então fala que nós fomos escolhidos por Ele para irmos e darmos fruto, e pedirmos as coisas, e recebermos as coisas. O que nós recebemos? Mais uma vez, o que nós recebemos? Quando nós pedimos, em nome de Jesus. Não podemos usar o nome de Jesus em vão. A oração é coisa séria. Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. As palavras de Jesus têm que estar em nós para nós orarmos aquilo que realmente devemos orar, aquilo que realmente devemos pedir. Agora, tem gente que chega no estacionamento de shopping e não encontra uma vaga e faz uma oração desse tipo, mais ou menos, em nome de Jesus, que apareça uma vaga para eu colocar o meu carro. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando daquilo que Deus está realizando no mundo. E que nós devemos pedir a Deus para sermos envolvidos nesta obra, naquilo que Deus está fazendo no mundo, e aquilo que nós pedimos no nome dEle vai ser realizado. Uma transformação de vida, uma mudança de uma família, um avivamento de uma igreja, de uma comunidade. Uma obra é algo pequeno que nós fazemos e nós dizemos assim: Senhor, tem misericórdia, é tão pequeno, mas o Senhor pode fazer algo maior disto que eu estou fazendo, que é tão pequeno. Né? Para que então nós estejamos realizando a obra de Deus.